Boa tarde, obrigado por vocês estarem aqui, né? Já estamos no final do evento, então todo mundo aí segurando forte, e vocês que vieram aqui, né? E o Lenine está lá falando, mas o assunto aqui é tão importante que vocês resolveram nos prestigiar, então obrigado. A maioria das pessoas aqui acho que já conhece Mosaico, mas eu vou falar rapidamente sobre, né, para quem não conhece um pouco o assunto. Então, a gente fez uma apresentação sobre isso no primeiro dia, eu vou passar um pouco a jato isso, só para nivelar, caso alguém não conheça. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que são os mosaicos de áreas protegidas. Então, a base legal está no SNUC, artigo 26, que diz isso aí: quando existir um conjunto de unidades de conservação, de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e ou outras áreas protegidas, ou seja, o SNUC não fala só de unidade de conservação, fala também de outras áreas protegidas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá, né, um verbo bem forte aí, ele deverá ser feita de forma integrada e participativa. Então esse aí é a base que está lá no SNUC, junto, né, com todas as outras definições lá. Bom, e do decreto aí de regulamentação do SNUC, o mosaico também tem que ter um conselho consultivo, assim como as unidades de conservação, e os objetivos aí de trabalhar junto, de somar esforços, de ter eficiência de gestão e, né, outros conceitos aí também que vocês de unidade de conservação já estão bastante familiarizados. Bom, do histórico aí, olhando todos os mosaicos que existem no Brasil, acho que esses aí são alguns pontos básicos que né, nós da rede de mosaico achamos que está muito ligado ao sucesso desse instrumento, que é possuir uma identidade territorial, né, que pode ser cultural ou ambiental, a possibilidade de ter uma logística compartilhada, e de ser um ato voluntário, né, e de articulação interinstitucional. Não são todos os territórios que existem essa possibilidade de mosaico, onde existe esse entendimento comum de trabalhar junto, né? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito e que permite definir objetivos e metas comuns. Aqui temos os mosaicos oficialmente reconhecidos. Acabei de saber que não são 23, são 24, porque tem um aqui, um em Florianópolis, onde estamos. Parece que há controvérsias aí contra a legalidade dessa lei estadual aí, mas de qualquer jeito é um mosaico oficial, então são 24. Existe essa concentração aí no Sudeste, mas estamos aqui no Espaço Amazônia, né? Vamos falar também aí principalmente dos mosaicos amazônicos aí. Parte deles são federais e parte estaduais. Aqui está a lista de todos menos um, então, né? Está faltando aí o de Florianópolis. O primeiro foi um estadual lá no Amazonas, pelo governo do Pará, o mosaico do Tucuruí, está ligado, né, à hidrelétrica, e tantos outros aí. Eu represento... do Pará, desculpa. Eu represento o mosaico da Amazônia Oriental, que fica lá no Amapá e no Pará. Um dos últimos aí que foi reconhecido. Depois desses, a gente teve aí um gap na lei, né, e eu diria um apoio do governo federal a esse instrumento, mas a gente está num momento de retomada aí, com o reconhecimento do mosaico do Jalapão, que é outra proposta que já está tramitando há bastante tempo, de própria iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Aqui estão eles no território. Então, de novo, lá o mosaico da Amazônia Oriental a gente está, e essa concentração aqui no Sudeste. E a diferença desse aqui mostra aqui em rosa
algumas propostas de mosaico que nós temos mapeadas, né? Então são propostas que estão sendo discutidas ou que estão em tramitação no Ministério do Meio Ambiente aí para possível reconhecimento federal. Uma linha do tempo que eu vou passar só por alguns pontos principais. Então, né, o mosaico surge na lei aí do SNUC. Muito importante, já que se fala de áreas protegidas, né, o mosaico é de áreas protegidas e não só de unidade de conservação, é o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, o PENAP, de 2006. Um momento aí muito importante nessa discussão aí na política federal. Em 2008 aí começa-se essa discussão de uma rede de mosaicos, que é a REMAP aí, que faz parte, né, dessa articulação que a gente está aqui hoje, reunidos. A criação de fato da REMAP em 2010. E desde então aí a gente tem se reunido e discutido e ajudado propostas de mosaico aí para avançar nessa agenda aí socioambiental. Então foi feito aí um momento muito importante, foi esse workshop nacional na sede do ICMBio em Brasília em 2016, desculpa. E desde então a gente organizou outros eventos regionais também. Em 2017, esse lá em Manaus, da região norte, seguido de um na Mata Atlântica também no mesmo ano. E finalmente aí, a convite do mosaico Sertão Veredas Peruaçu, esse do Cerrado da Caatinga, que acabou de acontecer em maio aí, em Januária, fechando o ciclo aí de reuniões regionais. Então, só para lembrar aí, né, a gente está falando de mosaicos de áreas protegidas e não só de unidade de conservação. Eu acho que eu queria pontuar, puxando a sardinha aqui para o meu mosaico, que é o mosaico da Amazônia Oriental, que foi reconhecido em 2013. Então, foi o primeiro que de fato possibilitou esse reconhecimento oficial do Ministério do Meio Ambiente, né, testando todos esses instrumentos legais aqui, né, como eu já citei, do PENAP, mas a Política Nacional, né, de Gestão Territorial em Terras Indígenas, que é mais recente, toda essa experiência aí de interlocução entre o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI, que fica dentro do Ministério da Justiça, né, da possibilidade do reconhecimento aí de um instrumento que não seja só de unidade de conservação, mas que seja também de terras indígenas, né? Existem outros mosaicos, aliás, muitos mosaicos que têm essa interface indígena, que tem terras indígenas dentro da sua articulação, mas esse foi um momento aí de reconhecimento oficial pelo Ministério, que a gente, né, tem todos os sinais aí dos gestores atuais de que essa tendência de fato de retomar esse entendimento da época do PENAP aí, de vamos falar de áreas protegidas e não só de unidade de conservação, né? Um pouco dos contatos aí da rede, e aí a gente vai passar rapidinho, o Kobe da WWF vai falar sobre algumas dessas propostas aí que estão sendo discutidas. Obrigado. Então, conforme o Décio falou, essas foram duas apresentações que nós fizemos ali no primeiro dia. Mas só para dar uma contextualizada aí desse momento positivo que a gente avalia, que, né, a questão a temática dos mosaicos vem passando. Nós tivemos realmente um vazio aí, tanto de criação como de apoio, né, políticas em apoio aos mosaicos, e agora mais recente nós tivemos uma retomada disso. Nesse sentido, né, conforme o Décio falou, o último mosaico criado tinha sido em 2012, né, que é o lá da Amazônia Oriental, e passado 4 anos aí que foi ter uma retomada dessas aprovação de propostas, né, o mosaico Jalapão.
Também foi um trabalho que começou em 2013 e consolidou na sua criação em 2016. É um mosaico importante, né? Mais de 3 milhões de hectares. Ele está encravado lá na região do Matopiba, que é a região do Cerrado aí hoje que vem sofrendo maior impactos aí com o desmatamento. Ele envolve 3 UCs federais, 2 estaduais no Tocantins, 2 estaduais na Bahia, uma UC municipal e uma RPPN. Outro mosaico aí que teve um ganho de uma ampliação, né, em torno de unidades compondo esse mosaico é o Sertão Veredas Peruaçu, que nós atuamos lá. O WWF tem projetos lá desde 2010 em apoio a esse mosaico, as suas UCs, as comunidades que trabalham com extrativismo do fruto cerrado. E ele foi criado originalmente, foi um dos primeiros mosaicos a serem reconhecidos dentro daquele edital do FNMA 2005. E ele tinha 15 unidades de conservação. Ele também tem 2 terras indígenas, apesar de não estar na sua portaria de reconhecimento. Mas ele tem 2 terras indígenas do Chacriabá, são as maiores terras indígenas em Minas, são 12 mil indígenas. Ele tem comunidades quilombolas e essas comunidades tradicionais indígenas participam do mosaico, das ações, dos projetos. E ele de 15 UCs ele passou para 20, na sua última reunião do Conselho foi aprovada a entrada de mais 10 unidades de conservação, 2 federais aqui, um parque municipal e um complexo de 6 UCs aqui já na margem direita do São Francisco, que são estaduais, que compõem o sistema de áreas protegidas de Jaíba. Então ele passou aí a uma área aproximada de 3,5 milhões de hectares também, também numa área bastante pressão aí pelo agronegócio, essa região aqui do entorno do Grande Sertão Veredas, da APA Pandeiros. Então tivemos esse ganho aí em torno de ampliação do Grande Sertão. O Mosaico Veadeiros, que é uma proposta que já deu entrada no Ministério, né? A intenção é que saia a portaria agora no 2º semestre. Também é um mosaico envolvendo terra indígena, né? Ele envolve 3 UCs federais, território quilombola, dos Calungas, né? Os maiores territórios quilombola aí no Brasil. 24 RPPNs, UCs estaduais, municipais. Também uma área considerável, né? Mais de 1,5 milhão de hectares. Então, nós estamos partindo num momento agora no Cerrado, que antes só tinha o Sertão Veredas Peruaçu. Agora a gente está num cenário com 3 possíveis grandes mosaicos no Cerrado, né? Totalizando aí quase 10 milhões de hectares de 3 mosaicos. E também nós temos uma outra proposta de mosaico também na região do Cerrado, que é região da Serra do Cipó e região do Espinhaço. E ela envolve 13 UCs municipais, 2 estaduais e 2 federais, né, Parque do Cipó e a APA Morro da Pedreira, e 10 RPPNs. E tem uma rede toda formada de organizações construindo aí essa proposta de mosaico. Aí na região norte, né, um mosaico lá no norte do Pará, mais ou menos próximo a o Amor, né, o Amazônia Oriental, que já existe, mais para cá, né? E ele vai ser compondo basicamente só por UC, 7 estaduais, 4 federais, uma área bastante significativa, né? 14 milhões de hectares. E ainda por último o mosaico Gurupi, que também é um mosaico que está sendo proposto como federal. Todos aqui são propostas mosaicos federais. E ele é iniciativa do CEMIBio, Museu Emílio Guild, e também envolve terras indígenas. Ou seja, um pouco isso que o Décio falou aqui, né? A gente originalmente surgiu na lei como o mosaico de unidades de conservação, mas esse conceito foi ganhando escala e hoje essa visão mais ampla aí de mosaico de áreas protegidas, contemplando, né, vocês viram aí novas propostas aí
contemplando terras indígenas, comunidades tradicionais. Então é um instrumento super importante aí para a gente estar trabalhando com conservação, desenvolvimento sustentável, melhorar a eficiência, a gestão das nossas unidades de conservação, a participação da sociedade, das comunidades na gestão dessas UCs. Então, enfim, esse instrumento importante que nós temos do mosaico, que, ao nosso ver, passa por um momento muito positivo, né, com bastante propostas aí, enfim, ganhando escala. E é isso o recado. Obrigado. Obrigado aí, Décio e Kobe, por darem esse panorama aí da Remap e dos mosaicos. E agora a proposta é a seguinte, né, pessoal? A gente veio aqui para trocar um pouco. Então a gente tem aqui diversas pessoas que estão ligadas a mosaicos, diversas instituições que apoiam mosaicos. Então o que a gente queria tentar fazer é fazer uma rodada rápida, né, de cada pessoa que atua no mosaico, ou que está representando o mosaico, ou de uma instituição que tem atuação lá, falar rapidamente da qual mosaico, mas principalmente tentar dar um exemplo de uma ou duas coisas que vocês consideram que o mosaico conseguiu fazer de interessante no território, até para a gente trocar um pouco entre os parceiros, e também, de maneira resumida, se puder tentar falar quais são um ou dois dos principais desafios que vocês consideram que o mosaico enfrenta nesse território. E aí, embora a nossa conversa tenha mais esse foco amazônico, a gente também, após essa rodada aí de conversa, a gente convidou alguns outros colegas de mosaicos de outras regiões para falar um pouco mais sobre os mosaicos. Então, na sequência dessa rodada, a Carol vai falar um pouco sobre a efetividade de mosaicos, que ela acabou de fazer um trabalho sobre isso, então vai falar um pouco para a gente sobre a efetividade de mosaicos. E depois o Marcelo também vai contar um pouco da experiência do mosaico lá, carioca, sobre a trilha longa. Então agora é essa rodada que a gente vai fazer, né? Então quem se voluntariar aí para falar, eu só peço para que a gente não se alongue muito, para que a gente possa ver todos os colegas e ter essa troca bacana e depois fazer um debate no final. Tá? Então eu vou começar aqui pelo Oswaldo e a gente vai passando. Então, boa tarde. Vou falar como uma parte da representação do mosaico Amazônia Meridional. Eu prefiro sempre deixar aí quem está na ponta, lutando aí no dia a dia nesse melhoramento da gestão, que a Lourdes acompanha, a Deise também, que estão convidados a falar sobre o mosaico. Um mosaico que tem 40 UCs, a diferença do que nos apresentou o Décio, um dos desafios é incorporar as terras indígenas, né? Embora eles manifestaram já interesse em uma área com terras indígenas, na portaria que reconhece o mosaico, elas ficaram fora, né? Então, tem 40 unidades de conservação dos estados do Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Começou uma luta em 2008, mas em 2011 recém se foi considerado como mosaico. Me perguntaram para falar pelo menos duas coisas de como eu enxergava o impacto desse instrumento na conservação da região, né? Lembrando que o que motivou um pouco o mosaico Amazônia Meridional foi o arco de desmatamento. Todo esse arco aí que começava a subir leva a pensar nessa estratégia de proteção da paisagem, né? E um pouco pensando nesses três momentos assim, relevantes, talvez do último ano, vocês lembram quando no Maitá queimaram aí a base do ICMBio e do IBAMA, né? Bom, o mosaico com o tema relacionado ao garimpo, o mosaico Amazônia Meridional foi um papel forte de advocacy, de um pouco ir em frente, de fazer cartas e um pouco demandar a presença do governo, do poder público nessa discussão. Outro momento foi o encontro das lideranças do mosaico, também com muitos jovens envolvidos nesse processo. E um último, que também tinha relação um pouco com o PADDD, foi a discussão com a Resex Guariba-Rosberg, né, que teve também um risco, aí, um processo de ser fragmentado, né. Como desafio, eu acho que essa questão de trazer os indígenas na discussão ainda é uma coisa que tem que ser avançada. Mas vou deixar você, Lourdes, aí falando como mosaico, e depois aí você também, a Deise, do mosaico do Apuí, né, um mosaico estadual, contar um pouco suas experiências, tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu trabalho com o mosaico da Amazônia Meridional, né? Tenho uma unidade no Parque Nacional de Uruena e tenho acompanhado o processo desde o reconhecimento do mosaico da Amazônia Meridional. Como o Oswaldo colocou, por estar localizado no arco de desmatamento, e ele tem 7 milhões de hectares, então é uma região bem
com várias pressões, principalmente de empreendimentos e tal. Então esse é um dos grandes desafios, e também são as conquistas do mosaico, que são os posicionamentos mesmo das instituições parceiras nessa gestão territorial, que tem se fortalecido para trabalhar a conservação de uma forma mais efetiva, né, e sustentável ali. Na verdade, trazendo desenvolvimento mesmo. A gente tem pensado nesses projetos para o desenvolvimento da região. Então, o encontro das lideranças foi um momento assim de planejamento e da busca desses desafios nessa região. A participação social nesse processo está sendo fundamental para a gente aproximar a sociedade das unidades, porque de forma isolada a gente vê que isso é uma dificuldade muito grande nessa região, e através dos trabalhos que o Mosaico vem desenvolvendo, a gente tem conseguido trabalhar mais a efetividade e a valorização dessas unidades de conservação nessa região. E a aproximação das terras indígenas, desde o processo de reconhecimento do mosaico, eles estiveram envolvidos. Foram questões burocráticas mesmo que fizeram com que as terras indígenas não passassem, não estivessem compondo a área do mosaico no momento do reconhecimento. Mas isso é um desafio que a gente tem trabalhado. A gente tem representação indígena no mosaico, inclusive nas decisões e no acompanhamento, até um processo mesmo para a inclusão das terras indígenas vem sendo conduzido pela essa aproximação dos indígenas à vontade, das representações indígenas, junto à FUNAI e tal, para a gente vencer esse trâmite burocrático. Então, assim, um dos grandes desafios também é a questão logística, né? Como são 7 milhões, que vai do Mato Grosso, extremo norte de Mato Grosso, a Rondônia. Então, a gente tem trabalhado o mosaico efetivamente mais em blocos, né? E traz nas reuniões as consolidações dos projetos e tal, para que isso se difunda no contexto do território, né? Mas é um grande desafio amazônico esse. Chamou a Denise aí para contribuir um pouco. Boa tarde, meu nome é Aldeia Lago, sou da CEIA do Estado do Amazonas, sou gestora do mosaico do Apuri, né, da Unidade de Conservação do Estado, e a gente faz parte também do banco. E eu acho que o nosso grande desafio, vou falar um pouquinho, então a gente falou do mosaico amazônico, não, vou falar um pouquinho do nosso desafio do mosaico do Apuri. O nosso grande desafio é conter o avanço de desmatamento vindo do Mato Grosso, né? É muito complicado conter esse avanço de desmatamento. E por questão de logística também ainda complica um pouquinho mais. E eu acho que a vantagem de participar do mosaico, eu acho que essa gestão conjunta, isso facilita um pouquinho a gente poder contar diretamente com os parceiros. Acho que é isso. Opa, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Jaime, trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e faço parte do mosaico do Baixo Rio Negro. Só para contextualizar rapidamente, o mosaico tem mais de 11 milhões de hectares, 11 unidades de conservação, 7 milhões de hectares, né? 11 unidades de conservação, 3 federais, 7 estaduais e uma municipal. Inicialmente nós queríamos incluir a terra indígena Baibiri-Atuari, né? Por isso que a gente quis colocar o nome exatamente mosaico de áreas protegidas, né? Exatamente colocando esse contexto de áreas além de unidade de conservação, mas não conseguimos assim uma boa aderência, né? E continua inclusive a proposta para que mais à frente numa recomposição eles aceitem a proposta e entrem no mosaico do Baixo Rio Negro. Hoje o mosaico do Baixo Rio Negro, nós temos um conselho efetivo, nós temos um plano de ação pronto, né, finalizado, com cronograma físico, financeiro. Nós temos câmaras técnicas funcionando, como diz o público, né, que está trabalhando esse roteiro integrado do mosaico. Nós temos uma câmara técnica de monitoramento, que tem um plano hoje de monitoramento, com indicadores, algo bem definidos. Temos também programas surgindo com vários programas de conservação guarda-chuva, tem um programa de conservação de quelônia do Baixo Rio Negro. Temos um estudo feito agora de sustentabilidade financeira e governança. Então, é um conselho que tem muitos instrumentos na mão. Hoje, eu acho que o nosso maior desafio é executar nosso plano de ação, né? E dentro dessa execução do plano de ação, tem o fator de que hoje nós não temos o mosaico, um instrumento que institucionalize o mosaico. Nós temos uma portaria, por exemplo, o mosaico foi reconhecido por uma portaria do MMA em 2010. Porém, é uma portaria federal, né? Agora é uma portaria federal que a gente tem o desafio de envolver os estados, nós temos o desafio de envolver os municípios, né?
E hoje, por exemplo, nós temos uma gestão que ela é acessível, ela recebe, ela está sensível ao assunto mosaico, mas não é um processo institucionalizado. Nós não temos instrumento hoje de parceria, de consolidação dessa gestão integrada, como, por exemplo, como se todas as instituições que fizessem parte tivessem um termo de cooperação técnica, ou um termo de reciprocidade, ou algo que consolidasse. Nós não temos esse instrumento legal hoje que consolide isso, né, essa gestão integrada. Então eu vejo como mosaico, né, não como gestão do território, como ameaça das unidades em si, mas como gestão da unidade, do mosaico em si. Eu vejo que o maior desafio é esse, de ter um instrumento que possa institucionalizar, os órgãos terem se institucionalizado, que possamos ter mais oportunidade de recursos como o mosaico, né, e que isso seja fácil, não tão burocrático. Nós acessamos recursos agora que infelizmente não conseguimos acessar, né, porque processo de contratação muito demorados, muitas complicações contratuais, acabou o prazo, né? Fomos selecionar, acabou o prazo e não conseguimos executar. E também, exatamente porque tem diversos órgãos, diversos trâmites burocráticos, né? Diversas regras, e que eu vejo que poderia ser amenizado com esses termos de guarda-chuva de cooperação, algo parecido, né? É mais ou menos por aí. Eu agradeço aí a oportunidade. Quem se voluntaria aí? Os mosaicos são orgânicos, então a gente não tem uma ordem aí muito certa. Quem se voluntaria? Bom, boa tarde, meu nome é Renata Cunha, eu estou aqui representando o mosaico da Amazônia Oriental, ali no Amapá, né? Trabalho para o IEPE. E, bom, dividir com vocês aqui um pouquinho das experiências. Eu sou novata no mosaico, mas tive o privilégio de acompanhar a finalização de um projeto de educomunicação que desenvolveu toda a marca do mosaico, enfim, produção de materiais, e que trabalha muito fortemente com os jovens, buscando o protagonismo e o empoderamento dos jovens dos territórios que compõem o mosaico, seja eles oriundos de áreas de assentamento, terras indígenas, são extrativistas que vieram de comunidades como a IDS do Iratapuru, a Flota, né, são as florestas estaduais do estado. E é muito interessante exatamente ver esse intercâmbio, né? A partir de ferramentas do dia a dia, os jovens puderam fazer oficinas onde alguns usam o celular, formando vídeos, enfim, cartazes, criando histórias, retratar como é o dia a dia das comunidades e trazer à tona as questões que são comuns dos territórios, então questões de ameaça, questões de cultura, de língua, Então, pela primeira vez, a gente fez fórum em Macapá, que uniu jovens quilombolas com indígenas, até mesmo como resultado de quebrar certos preconceitos que essas comunidades tinham umas com as outras, mostrando que, na verdade, eles podem fazer parte de um todo. E esse intercâmbio, para mim, foi muito rico, muito interessante. E é uma coisa que, fazendo um seminário de planejamento da nossa Secretaria Executiva do Mosaico, foi encaminhado, inclusive, como um dos principais fatores que fez impulsionar o mosaico da Amazônia Oriental para o restante da população do estado. Né, os jovens têm esse deslocamento, às vezes, para estudar na capital, trazendo os temas dos seus territórios para dentro da capital, para dentro da cidade, interagindo com jovens, inclusive até de outros estados. Né. Eles tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio para Carauari, no Amazonas, levando essas oficinas para os jovens de lá, então, tendo contato com outros coletivos jovens. Né, tem jovens que hoje estão participando do coletivo jovem a nível nacional, participando de reuniões em Brasília. Então, esse empoderamento, enfim, esse protagonismo jovem, até mesmo que é uma coisa que as apresentações, né, já mais antigas, né, os representantes dos comunitários que estão há mais tempo, é uma coisa que eles solicitam há muito tempo, que os jovens eles não se afastem do território, na verdade, que eles sejam a nova força motriz para que essas questões tão importantes para a cultura, e o desenvolvimento local tenham continuidade. Então, compartilhar com vocês essa experiência. A gente tem folders que são frutos desse projeto de educomunicação, né, são boletins informativos, são 3, eles estão à disposição aqui, para acompanhar como foi um pouco essas oficinas, quais foram os resultados. Né, é um trabalho que a gente está finalizando esse ano. Tem um pouquinho do folder a respeito do nosso mosaico, da Amazônia Oriental, de uma forma geral, explicando quais são os territórios que são inseridos, quais são as terras indígenas. Fica à disposição para quem tiver interesse aqui.
Boa tarde, meu nome é Gilberto. Somos lá do órgão do Instituto de Natureza Tocantins, né, do Estado de Tocantins. E aí estamos com o mosaico, né, que nem o Kobe falou aqui, o mais novo mosaico aqui foi depois daquela brecada, né, que teve de criação de mosaicos. Né, o nosso foi o primeiro agora, foi o mosaico do Jalapão. E assim, tivemos no primeiro momento aquele engatear devagar, né? Até que a gente conseguiu mobilizar, porque uma das áreas maiores que o mosaico pega é o da Resex, e as maiores áreas que estão dentro do mosaico é a Resex, Estação Ecológica Serra Geral Tocantins, e o Parque Estadual do Jalapão. E os dois do conselho são ativos, né? Então se ficou uma coisa mais fácil a gente conseguir trocar experiências, né? E assim, a gente fala que a gente está bem no coração do estado, então a gente tem os dois biomas, o bioma amazônico, né, e o cerrado. Um fruto nosso que a gente quer em breve, com fé em Deus, é criar um mosaico na região aqui do Parque Estadual do Cantão, né, junto com o Parque Nacional do Araguaia, Terra Indígena, né, a APA, Ilha Bananal, Cantão. E assim, a cada dia que passa a gente busca fazer a parceria de interpretação, porque no mosaico de Jalapão a gente pegou uma região um pouco conflituosa, né, que é a região ali da divisa Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, né, a famosa região do Matopiba. Então assim, é uma região que a gente está trabalhando, vendo a forma que a gente pode conduzir a gestão lá do mosaico. Mas uma coisa, o comitê de prova que ele foi lá também, que já mudou muito o olhar do que era a região, as unidades, cada um no seu posto, hoje o que é a união do mosaico Jalapão, né? A força que a moção do mosaico sai, a força do que é despachado e relatado nas reuniões, entendeu? Então, assim, a gente está lá muito feliz, e que puder também aprender com vocês, e também vocês quiserem aprender lá, a gente está de portas abertas. Obrigado. Falar um minutinho de sessão. Não, é só relatar aqui também um pouquinho da experiência lá do Sertão Veredas de Peruaçu. Nós temos, o DTBC foi criado em 2006, né? Tem 3 eixos, que é o Gestão Integrada de Áreas Protegidas, Extrativismo Sustentável dos Frutos Cerrado e Turismo de Base Comunitária. E nós tivemos 2 grandes projetos apoiados pelo Fundo Socioambiental da Caixa, que foi Turismo de Base Comunitária e Extrativismo. E isso deslanchou muito esses 2 eixos dentro do território. Né? Hoje nós temos lá 3 grandes cooperativas agroextrativistas produzindo 80 toneladas de produto cerrado, 4 milhões de reais em comercialização anual. Nós temos um turismo de base comunitária já começando a se consolidar, principalmente na região do Peruaçu, que o Parque Nacional acabou de ser infraestrutura, abriu para visitação. Então nós temos uma grande expectativa que esse parque também alavanque o turismo de base comunitária nas demais UCs do mosaico. E o grande ameaça aí também é a questão do desmatamento. Nós temos 2 grandes APAs estaduais lá que andam sendo muito problema com o desmatamento. Mas enfim, o nosso mosaico está num momento muito positivo. Nós estamos atualizando o plano de DTBC, né, já são mais de 10 anos. Tem um projeto do CPF Cerrado que está apoiando a atualização desse plano, fazendo um zoneamento, uma proposta de zoneamento para o mosaico. Então nós vamos consolidar tudo isso para entregar para o Ministério, para atualizar a portaria, tanto do conselho que está sendo atualizado, quanto do tamanho do mosaico, né? Nós tivemos 10 novas UCs sendo agregadas, e quanto o plano de DTBC. Então a ideia é entregar tudo isso no pacote para o Ministério, para que seja atualizado aí, através de decreto, essas mudanças aí no nosso mosaico. E só você acabou de esquecer de falar que nós já temos encaminhado a realização o nosso mosaico Sertão Veredas Peruaçu acabou de sediar o encontro regional de mosaico do Cerrado e Caatinga. Tinham 7 mosaicos lá reunidos, e nós já tiramos o local da próxima encontro de mosaico Cerrado e Caatinga, que vai ser lá no Jalapão. Vamos receber lá.
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Léo Ferreira, trabalho no Imaflora, na região da calha norte do Rio Amazonas, onde tem uma proposta em curso, uma discussão sobre a criação de um mosaico, né? Eu consigo transitar nesses slides rapidinho? Eu queria, talvez o Kobe saiba melhor. Volta para outra. Bom, eu queria ao longo da minha fala também, pessoal, fazer algumas provocações para a plateia, para vocês que já estão trabalhando ou em alguma área que já é um mosaico, né? Sobre algumas das premissas que se tem para lá, até para a gente trazer alguns elementos práticos do dia a dia dos mosaicos, se essas coisas estão de fato acontecendo ou não, ou é o que se espera para lá de fato é algo que se presencia em outras áreas. O Imaflora não está trabalhando diretamente com a questão do mosaico, mas a gente acompanha, está no território, então eu vou fazer um olhar aí de quem acompanhou o processo, olhando um pouco de fora, mas com muitos parceiros e muita gente envolvida que está próxima da gente, né? Essa é uma proposta de mosaico que foi feita para Calha Norte. Me ajuda com datas, Jaque. Quando essa proposta foi formalizada? 2016. De uma discussão que já vinha em um momento, se eu entendi bem a história, que o governo federal não estava muito favorável à inclusão de outras categorias, outros tipos de áreas protegidas que não as unidades de conservação. E o governo do estado tem uma necessidade prática, aí a primeira provocação, tem uma necessidade prática de formalizar o mosaico para que ele possa fazer um trânsito de recurso entre as unidades de conservação de proteção integral, que estão em áreas muito remotas e dispõem de recurso, de compensação ambiental, de ARPA, né, do programa ARPA, enfim, tem recurso para cá, mas não tem tantas ações sendo desenvolvidas nesse território, né? Enquanto você tem uma borda de unidades de conservação de uso sustentável que carecem de recurso para sua implementação. Então tinha uma intenção do governo em isso viabilizar o trânsito de recurso das unidades de conservação de proteção integral para aportar nas unidades de uso sustentável, uma vez que a gestão seja feita de forma integrada. Então eu queria até depois ouvir se alguém tem exemplo de fato desse trânsito acontecendo e isso desburocratizando. E mais uma pergunta, se teriam outros instrumentos que não sejam um mosaico, que vocês já ouviram falar, que tenha formalizado essa gestão parceira, de forma parceira entre diferentes unidades, por mais que o mosaico seja o instrumento previsto no SNUC, né? Nessa proposta envolveu não só as unidades de conservação estaduais, mas também as federais. Então, por mais que ICMBio e o governo do estado sempre conviveram, nunca tiveram muito uma agenda compartilhada. Então, uma outra expectativa ou premissa em se partir para uma discussão de mosaico é que pudesse, de fato, convergir mais agendas no território. Então, também, se alguém tiver exemplos práticos para contar sobre essa convergência no dia a dia da execução dos mosaicos, talvez seja legal para o nosso diálogo. E então, lembrando que esse recorte é de um momento que se reconhecia que no governo federal não estava muito simpático a inclusão das terras indígenas e das terras quilombolas. Volta para aquele geral, por favor. Volta a apresentação. Quando esse mosaico estava em fase de ir para reconhecimento, houve uma certa convulsão social no território, né? Houve um questionamento de populações indígenas e de populações quilombolas que não estavam sendo envolvidas no processo. E foi aberto diálogo, né, para avaliar como poderia se incluir essas populações indígenas e quilombolas numa proposta, num desenho de mosaico amplo, que envolvesse não só as unidades de conservação, mas as terras indígenas também. Nesse meio tempo, foi possível, algumas instituições tocaram uma discussão dentro das terras indígenas, né? Os próprios indígenas tiveram protagonismo também ali em discutir essa questão e no intercâmbio também, acho que com a influência dos indígenas do mosaico da Amazônia Oriental, estão aderindo a uma proposta de aderir ao mosaico. E
essa discussão ainda está acontecendo nos territórios quilombolas, com muita ainda confusão sobre o papel do mosaico, sobre o que o mosaico pode fazer ou não, de bom ou de ruim, né? Exemplos, inclusive, de questionamentos do tipo, já estamos tão impressados com tanta unidade de conservação à nossa volta, e vai vir mais esse mosaico, né? Então tem um pouco de confusão conceitual também ali no território, né? Então, mas o que eu queria só contar esse exemplo que eu acompanho, né? Não estamos envolvidos diretamente, mas estamos acompanhando essas discussões. E queria ouvir também do grupo aqui, né, de exemplos que possam trazer, não, de fato, a agenda compartilhada funciona, né, de fato o trânsito de recursos foi facilitado, para também fazer um balanço sobre o que temos como premissa ali no território e se de fato isso tem acontecido na prática, né. E a última provocação que eu faria, que é uma premissa também importante quando se fala disso, recentemente tivemos o caso da Renca, né, em região, aqui em unidades de conservação que estão nesse bloco, né? E tem outras pressões que a gente já sabe, a depender inclusive de quais governos estiverem no poder, estaduais e federais, o cenário pode ser muito perigoso. Então tem-se uma premissa de que juntos, né, essas unidades e essas outras áreas protegidas podem se fortalecer na questão de defesa do território, né? Essa é uma premissa que está por trás dos mosaicos. Temos exemplos práticos para contar sobre isso, né? Então fica aqui a provocação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Guta, eu trabalho no ISA e não vou mostrar nenhum slide aqui, pena que não tem, porque é bom visualizar, mas lá na Terra do Meio, onde a gente trabalha, tem também a mesma situação um pouquinho da Calha Norte, que tem uma proposta de mosaico, ainda não é oficial, é uma composição feita, a criação das unidades de conservação lá, que começou em 2001, o estudo para fazer as unidades de conservação, que hoje em dia são 3 reservas extrativistas, uma estação ecológica, um parque nacional, uma APA, e basicamente 6 terras indígenas ao redor desse complexo de unidade de conservação, né? Então, no momento da criação desse estudo, em 2001, o estudo foi pensado para viabilizar um mosaico, e aí, conforme a construção, a criação das reservas extrativistas, a criação das associações dos moradores dentro da reserva extrativista, começou uma governança no território em forma de mosaico, né? Um exemplo disso é as associações das reservas de moradores, elas trabalham sempre juntas, tem um assessor técnico assessorando as 3 reservas extrativistas, buscar assim, a educação e saúde, elas sempre trabalham de forma conjunta. Agora eles estão numa luta para conquistar, fazer uma execução de uma condicionante de Belo Monte dentro das unidades de conservação também. Então, toda essa governança da associação dos moradores é feita de forma em mosaico, né? Agora também a rede de cantinas, que é essa situação mais econômica, envolve as terras indígenas nessa governança econômica deles. Então, praticamente, a gente enxerga que eles têm uma conduta de governança em mosaico, né? E só que desde acho que 2010, 2014, quando começou essa discussão de oficializar o mosaico, teve uma reticência do ICMBio local de não querer executar essa oficialização. E aí agora eles estão conseguindo, como o ICMBio, consolidar o NGI deles. Então, agora sim, de um ano para cá, né? Eles tinham um discurso de NGI, mas uma prática descentralizada. E agora eles estão formatando em NGI. Então pelo lado deles, talvez tenha uma tendência agora de oficializar ou não. Então, eu também com essa fala reitero essas colocações do Léo aqui, de saber de quem já tem o mosaico, quais são as experiências mesmo
práticas tanto de recurso quanto de mobilização política da formatação oficial em mosaico. E não sei se tiver alguém do ICMBio aqui também complementar essa minha fala nesse sentido da terra do meio, dos porquês ainda não, o que o NGI vai contribuir com isso. Então fica aqui minha proposta, minha colocação. Bom, eu já falei demais, mas eu agradeço muito ao Léo, né, e à Guta, e eu vou comentar sobre essa questão dos recursos, que é uma coisa, uma preocupação muito importante aí e para tantas outras unidades do ARPA. Dentro do nosso mosaico da Amazônia Oriental, agora temos também uma NGI, né, que é o Parque Nacional Montanhas do Mucumac e a Floresta Nacional do Amapá. O meu entendimento, bom, para quem não conhece a NGI, né, os núcleos de gestão integrada, que é um instrumento do ICMBio, que pensa nessa direção, né? O nome é esse aí, de pensar uma gestão aí entre unidades. Mas é um instrumento interno do ICMBio. A questão é que nesse caso particular, e eu imagino também em outras NGIs, isso está forçando esse entendimento expandido do ARPA. Então, o que a equipe do ICMBio lá dessa NGI que chama Amapá Central nos passou é que já existe então um entendimento do ARPA de que é possível essa transferência de recursos entre unidades do NGI, porque só o Parque Nacional Montanhas do Mucumac tem recursos do ARPA, a Floresta Nacional não, mas existe já atividades que foram pagas com recursos do ARPA, exclusivas da Floresta Nacional, dentro desse entendimento que esperamos que seja possível também para o instrumento do mosaico, já que a gente está falando, né, do mesmo entendimento geral. E dizer também que acho que a gente está num momento muito positivo aí, né, dos gestores do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, que acho que até permitiu essas aberturas, mas como o secretário da Biodiversidade, o Zé Pedro, né, apresentou ontem, existe essa proposta aí do projeto Conectas, né, que é pensar isso conectado tudo de uma certa maneira que, para quem trabalha com mosaico, já sabe que é o nosso sonho, que é o que está por trás, né, de tanto esforço colocado dentro dessa ferramenta. Então também é uma outra iniciativa de grande porte que eu acho que vai colocar luz aí nessas questões importantes aí que o mosaico já vem discutido há muito tempo. Ele falou da experiência de essa questão econômica que o mosaico possibilita, mas também essa preocupação, você falou da questão da renca. Lá no nosso mosaico, nós recentemente passamos por uma pressão muito grande lá em termos de PCHs, hidrelétricas, barragens. Tinham 6 barragens previstas para serem construídas no rio Carinhanha, que é o principal rio do mosaico lá, divide Minas e Bahia. E o Conselho do Mosaico se mobilizou fortemente, fazendo moções, documentos, denunciando para o Ministério Público, se organizou para participar das audiências públicas e as propostas, 3 propostas foram rejeitadas, né, indeferidas pelo IBAMA, e a gente julga que esse movimento em torno do mosaico de resistência contribuiu bastante para, por hora, tirar essa ameaça das PCHs lá no Carinhã. Então, o mosaico é um instrumento que dá condições para você amplificar a luta, né, e ter maior força. Mais alguém dos mosaicos que ainda não se colocou quer compartilhar? Tata quer falar rapidinho dos veadeiros aqui? Chegou na fogueira, rapaz. Tá com a cerveja na mão, tá fácil. Vou cantar, né? Não, só muito rápido, assim, que pé está.
O Mosaico Veadeiros é o Mosaico Veadeiros Paraná. A gente está estendendo a proposta do Mosaico Veadeiros para unidades de conservação e áreas protegidas do Vale do Rio Paraná, do Vão do Paraná. Foram mapeadas 40 áreas protegidas, entre unidades de conservação, território quilombola, terra indígena, reserva legal de um assentamento. O processo administrativo já foi aberto, nós estamos com 19 termos de adesão já recebidos, vão ser inseridos no processo de hoje para amanhã. A nossa demanda é encaminhar amanhã mesmo o processo, enfim, a perspectiva de reconhecimento em setembro, com foco muito objetivo no sentido de fortalecer a gestão e dotar de gestão as unidades de conservação e áreas protegidas que comporão esse mosaico. Assim, das aproximadamente 40 áreas protegidas do mosaico, talvez 5 tenham alguma gestão, algum instrumento de gestão, plano de manejo, ou algo que o valha. Então, estão apostando no mosaico como forma de fortalecer a gestão dessas áreas e gerar benefícios e trazer a sociedade para atuar na gestão junto conosco. Assim, exemplo do que já tem acontecido no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A gente tem uma gestão em todas as áreas, uso público, manejo do fogo e pesquisa muito próxima da sociedade, da Chapada, e pretendemos potencializar essa gestão participativa nas outras áreas também. Parques municipais são 7, nenhum deles está no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, nenhum deles tem plano de manejo, nenhum deles tem um gestor designado pelas prefeituras. As RPPNs do mosaico são 24, 2 têm plano de manejo. Bom, e por aí vai. Assim, senão, ainda mais com a cerveja, eu começaria a chorar agora. Então é melhor parar por aqui. Mas em setembro vocês estão convidados, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, vai ter a reunião de instalação do Conselho do Mosaico, todos convidados, ótimo. Ótima época para visitar a Chapada também. Serão todos e todas muito bem-vindos. Boa noite, eu me chamo Gilmar José, trabalho na SEMA do Amazonas e sou ponto focal do APA. Queria falar para o rapaz ali, eu me esqueci o nome dele, o mosaico do Apuí, que é um mosaico estadual, ele está no APA. Ele contempla 9 unidades de conservação no mosaico. No APA, ele contempla, porque unidade de conservação florestas, ele não contempla o APA. Então, das 9, 5 unidades de conservação, RDS e RESEX, eles recebem do APA. Então, se você, de repente, tem um mosaico e que tenha RESEX de parques estaduais e RDS, você pode mandar uma proposta para recurso do APA. Valeu, Gilmar, excelente esclarecimento aí. Mais alguém ainda que não se colocou, quer falar um pouco para os mosaicos antes da gente falar um pouco da experiência do Sudeste também? Então, para passar a bola e já fazer a ponte também alguns dos comentários, algumas provocações que o pessoal falou, eu vou começar então a falar de algumas experiências do Sudeste, depois a Carol e o Marcelo vão continuar. Aí, inclusive, vocês falam as coisas que eu não falarem também. Mas, por exemplo, aqui também a gente tem o mosaico da Bocaina, aqui no Sudeste, que conseguiu fazer algumas experiências concretas. Hoje eu vou falar a verdade. Hoje em dia esse mosaico está na lama, né? Mas mosaicos
aqui é um grupo que a gente fala a verdade também. A gente sabe que mosaicos são um pouco cíclicos, né? A gente tem bons momentos quando a gente tem apoio, quando tem uma coisa positiva, mas nem sempre a gente consegue manter isso. Hoje, infelizmente, não é uma boa fase, mas esse mosaico já conseguiu fazer muita coisa no passado. Então, algumas coisas que são interessantes. Né? A primeira, que não foi só o mosaico... Bom, vamos começar por do mosaico da Bocaina antes de expandir, então. O mosaico da Bocaina, ele tem terras indígenas, tem territórios quilombolas, tem unidades de conservação federais, estaduais, municipais, 2 estados, né? Tem essa complexidade de ser um dos poucos mosaicos que se estende por 2 estados, então tem que lidar com diferentes órgãos gestores. Eu já trabalhei no mosaico da Bocaina, fui secretário executivo, eu brincava que a gente sempre estava em eleição, porque eram 14 municípios e 2 estados. Então sempre estava alguém em eleição, ou trocando os gestores, era um inferno que a gente não conseguia ter continuidade. Mas uma coisa muito legal lá foi que a gente tinha muito conflito com as comunidades tradicionais e as unidades de conservação. Né? Para quem conhece ali aquele território, tem grandes unidades de conservação de proteção integral que foram criadas lá, não que as outras não tenham sido de maneira arbitrária, mas tem algumas unidades de conservação lá que foram criadas durante o governo militar, em função da usina nuclear lá, e que então foram criadas ainda mais estrambelhadas do que as outras e sobrepostas muitas vezes a comunidades tradicionais. Então a gente tinha muito conflito tanto com quilombolas e com caiçaras que não conseguiam diálogo algum com os órgãos gestores, nem muitas vezes com o Estado e com o município. E por meio do mosaico a gente conseguiu articular o primeiro Fórum de Justiça Socioambiental do Mosaico, que foi sediado dentro do quilombo. Todos os gestores participaram, a gente conseguiu trazer Ministério Público, Defensoria Pública, né? Foi a primeira vez, inclusive, que, por exemplo, o gestor, que era o gestor do parque no qual o quilombo estava dentro, ele não entrava no quilombo fazia 1 ano e meio, até de tanto conflito, foi para lá só para esse evento, como uma das coisas que surgiu desse evento, a gente conseguiu criar dentro do mosaico uma câmara de conciliação dos conflitos socioambientais desse mosaico. Então, que ela buscava o quê? Ela buscava, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Defensoria Pública, trazer o gestor da unidade e a comunidade tradicional para um diálogo, para tentar resolver as coisas numa etapa pré-judicial, né? E a gente, junto com o mosaico, fez um mapeamento de quais eram os principais conflitos. Depois, com a ajuda do Ministério Público e da Defensoria Pública, a gente fez um mapeamento de quais eram os nós que eram desatáveis, porque tinham alguns conflitos que juridicamente a gente sabia que não ia conseguir vencer. E aí, a partir disso, elencou uma ordem. Não era uma ordem de importância dos conflitos que a gente achava que eram os piores, mas uma ordem de lógica, dos conflitos que o próprio Ministério Público e a Defensoria falaram que eram os mais fáceis de sendo resolvidos, para que a gente, inclusive, aprendesse a viver, a trabalhar com esse novo instrumento que era essa Câmara de Conciliação do Mosaico. E com isso a gente conseguiu alguns avanços, infelizmente depois isso parou, se desfez, mas a gente conseguiu costurar acordos de pesca dentro de unidades de proteção integral, conseguiu costurar acordos de turismo dentro de quilombo, conseguiu alguns avanços. Então acho que esse tipo de articulação, o mosaico ganha, e tem esse ganho de conseguir trazer atores diferentes que só as unidades sozinhas ou só as ONGs não conseguem fazer muitas vezes. Então também, com esse exemplo, é importante a gente sempre trabalhar também com o Ministério Público e com a Defensoria e trazer eles para dentro dos mosaicos. Um segundo ponto, e aí eu já jogo para vocês, que aí já não é uma coisa que foi só do Mosaico Bocaina, mas indo na questão que a gente sabe que também é sempre uma pedra no sapato dos mosaicos, que é ter recursos financeiros para operar uma estrutura mínima, né? Nem que seja uma secretaria executiva, fazer as reuniões, fazer um planejamento estratégico do mosaico. Né? Mosaico não tem plano de manejo, mas mosaico não é o Deus dará. Mosaico tem planejamento estratégico, ele tem que ter toda uma outra série de instrumentos que são muito similares na prática, mas que é essa questão da gente planejar o território mesmo. Então, que ano que foi mesmo as emendas? Então a gente conseguiu algo inédito lá, né? Por volta de 2003, a memória já está falhando. Os mosaicos da Mata Atlântica se uniram numa articulação muito forte política, porque a gente via que naquela época também a discussão com o Estado, com o órgão federal não era das melhores. Então a gente resolveu fazer um negócio diferente. Falou, olha, vamos tentar se organizar politicamente e colocar os mosaicos politicamente. Então,
mosaico Bocaina, mosaico Central Fluminense, mosaico Carioca e mosaico Mico-Leão, é isso, né? E o Mantiqueira também. Isso. O Mantiqueira e o Lagamar também se organizaram e a gente pensou assim, como que a gente consegue articular com os políticos um outro caminho de apoio com mosaicos que não dependam dos órgãos gestores, que não dependa do ICMBio, que não dependa, no caso lá do INEA, da Fundação Florestal. Então a gente passou a ter uma articulação junto aos deputados, né? E conseguiu construir com eles uma agenda para que eles se sensibilizassem com os mosaicos e propusessem emendas parlamentares para os mosaicos. Né? Tem esse instrumento, que não sei quantos de vocês estão familiarizados, é um instrumento até um pouco nebuloso, para falar a verdade, mas cada deputado tem um certo dinheirinho ali que ele pode colocar nas causas que ele julga importante. Acontece que mosaico não é causa que dá voto, esse dinheiro dificilmente vai para a área ambiental, vai para outras áreas que dá mais impacto lá no eleitorado dele. Mas a gente conseguiu sensibilizar na época seis deputados que pela primeira vez resolveram propor emendas parlamentares para o mosaico e resolveram propor ao mesmo tempo. Então no mesmo ano a gente conseguiu uma vitória inédita, que infelizmente acho que nunca mais se repetiu, né, de aprovar 6 emendas parlamentares, uma para cada mosaico, destinando de recursos para esses mosaicos. E não era pouca coisa, não era um grande recurso, mas com esse recurso das emendas parlamentares a gente conseguiu contratar um secretário executivo para cada mosaico. Cada mosaico ganhou um carro para poder articular no território, para poder fazer as visitas. Conseguimos computador, impressora, uma série de insumos necessários para minimamente ter uma secretaria executiva do mosaico funcional e ter meios de a gente mobilizar o território. E isso deu uma grande dinamizada nos mosaicos e foi muito bacana porque foi esse processo independente dos órgãos gestores, inclusive, né, fez com que os órgãos gestores tivessem que se mexer, tivessem que sair da sua zona de conforto, porque aí um outro ente do Estado, um outro ente da política, destinou recursos oficialmente ao mosaico. Então alguns órgãos gestores que inclusive não se posicionavam, tiveram que começar a falar sobre mosaico porque tinha essa demanda de cima dos deputados de destinar o dinheiro. E esses próprios órgãos, que antes não abriam muito diálogo, tiveram que conversar com os outros atores do território e articular como que esse recurso seria operacionalizado. A nossa ideia era tentar manter isso ao longo dos anos. A gente conseguiu mais 2 anos ainda de emendas parlamentares para alguns mosaicos. Infelizmente também os deputados vão mudando, né? Então alguns que a gente tinha que eram muito bacanas foram indo embora e o único que sobrou a sua é a do Molon, não é ou não? O único que sobrou foi o Molon, que continuou lá, comprou mesmo a história do mosaico, e desde então o Molon, todo ano, ele destina uma emenda parlamentar para mosaicos. Né? Então foi uma maneira um pouco diferenciada de trazer recursos aí financeiros para operar o mosaico, então também é um outro caminho. Né? Então, para seguir um pouco nessa linha do Sudeste, eu vou passar para a Carol, falar um pouquinho aí sobre a questão de efetividades do mosaico. A Carol já desde essa época levantava um pouco dessa bandeira, que embora mosaico é importante, que embora é muito bacana a gente estar com as pessoas, a gente também que está envolvido com o mosaico tem que ter um senso crítico e uma preocupação de avaliar a nossa efetividade também, de buscar entender o que está funcionando no território e de ter esse olhar crítico para dentro do próprio mosaico, de ver quais instrumentos servem para monitorar a efetividade dos mosaicos. Então a Carol vai falar um pouco sobre esses instrumentos de efetividade do mosaico. Obrigada, Felipe. Boa tarde. Desculpa, Jade. Porque lá algo que eu estava defendendo lá no mosaico, a gente estava em plena discussão daquela técnica de monitoramento, identificando alvos exatamente para através dos alvos, né, do monitoramento, indicarmos a efetividade da gestão do mosaico, né? Aí algo que a bandeira que eu levantei foi o seguinte: precisava naquele momento de alvos de bem-estar humano, porque a gente mede conservação, mede áreas, mata, floresta, né, redução de floresta e tudo mais, e a gente esquece muitas vezes de medir o bem-estar humano. E aí ficou todo mundo meio assim aéreo, mas como que a gente pode medir? É algo que a gente tem que pensar ainda, lá no nosso caso, né? Mas eu defendo assim que a gestão não tem que ser feita apenas pelo governo, na instância do conselho, mas tem que envolver principalmente as populações, né? Então, um objetivo nosso e
desafio nosso agora é definir como que a gente pode apontar quais seriam esses alvos de bem-estar humano. Eu acho que para a população se envolver no mosaico, ela tem que sentir a diferença, o impacto de que o mosaico, eu vejo assim que é difícil para o comunitário ele perceber assim, o serviço ecossistêmico que isso fornece para mim, porque antes de ser unidade mosaica ele já tinha esse serviço, tá entendendo? Então, o mosaico está servindo, está refletindo isso em serviço da Tribe. É complicado para explicar isso para ele, mas como que o mosaico em políticas públicas, em ações assim, macros que podem refletir e que a gente pode capturar essa efetividade, coletando tendo o homem, né, a população humana, o bem-estar humano como um alvo indicador assim, da efetividade do mosaico, entendeu? Bom, obrigado por esse espaço para falar. Até respondendo diretamente a essa pergunta, primeiro, a efetividade dos mosaicos, né? Como que a gente faz essa avaliação? Isso foi um trabalho que eu desenvolvi. Eu sou do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, né, o INEA, e eu fiz a minha dissertação de mestrado com a avaliação de efetividade dos 5 mosaicos que têm pelo menos parte do seu território no estado do Rio de Janeiro. Que aí foi exatamente Carioca, Mico-Leão Dourado, Bocaina, Central Fluminense e Mantiqueira. E isso é uma das questões abordadas que, para fazer essa avaliação, eu utilizei um protocolo, né, que foi elaborado, uma versão inicial dele pela Daniele Gitzik, e depois ele teve uma versão melhorada pela Cláudia Costa, Gisele Hermann, que ele avalia em vários indicadores, inclusive do aspecto social, se o mosaico está sendo efetivo ou não. Ele tem 4 âmbitos de avaliação, esses indicadores estão distribuídos em 4 âmbitos maiores, que um deles é governança, outro gestão, o outro biodiversidade e um de sociodiversidade, que avalia realmente esses aspectos que, nesse âmbito específico, são se o mosaico investe assim, promove ou colabora com o desenvolvimento de projetos de PSA, de pagamentos por serviços ambientais, por estimula a produção assim, de produtos da sociobiodiversidade, né, como que o mosaico atua junto a essas populações, ou turismo, ou coisa assim, para melhorar, exatamente ter essa melhora da qualidade de vida das populações do mosaico, para que essas populações fiquem engajadas, que você falou que é certíssimo. Se a população não vê uma diferença do mosaico na vida delas, ela não vai participar. É a mesma coisa que funciona até para o Conselho da Unidade de Conservação. Se ela não vê uma diferença naquilo, ela não vai participar. Não tem que ser uma coisa pro forma. E o que eu vi dentro desse estudo é que exatamente a minha coleta de dados, né, foi principalmente em 2016, início de 2016, quem faz essa avaliação de dar notas a esses indicadores são exatamente os conselheiros dos mosaicos. Então, meio que o mosaico se autoavalia, né? Os conselheiros dizem como eles acham que o mosaico está funcionando. E nisso eles avaliam todos esses critérios. E naquele período, os 2 mosaicos que tiveram as notas mais altas, né, com a maior efetividade medida de todos eles, foram exatamente os 2 mosaicos que tinham a maior ênfase e o maior espaço para as comunidades, né, e para as reivindicações das comunidades dentro dos seus conselhos, que era o Bocaina e Central Fluminense, né. Desses 5, o Carioca ele vinha aparecendo também com efetividade baixa, mas subindo. Ele era o mosaico mais recente. Todos os outros mosaicos já tinham por aí uns 10 anos de estrada, e o Carioca tinha só uns 4, assim, estava começando a se estruturar de uma forma super iniciante, assim, mas o pessoal já bastante engajado. E o Mico-Leão Dourado também com a efetividade de média para baixa. E aí o Mico-Leão Dourado teve uma coisa que foi o inverso, porque ele teve notas muito altas em proteção da biodiversidade, mas baixíssimas em questão da sociodiversidade. Era exatamente um conselho que tinha pouco quórum de sociedade, por isso mesmo. Eles olhavam muito a questão das UCs para dentro, mas não conseguiam realmente integrar as populações. Isso é uma coisa a avaliar. Que nem o Felipe falou, os mosaicos acabam tendendo a funcionar em ondas, né? Você tem momentos que o mosaico está bombando, está tudo ótimo, acontecendo muita coisa, e momentos que está lá embaixo e a galera não sabe como se manter funcionando. Eu acho que um dos grandes desafios é esse, tentar diminuir as ondas, tentar aumentar uma estabilidade de funcionamento.
E para isso acontecer, do que eu tenho visto, que eu venho acompanhando os mosaicos, acho que desde 2012, uma coisa assim, né? Você precisa realmente das comunidades do território envolvidas com o mosaico. Porque, gente, gestor de unidades de conservação vem e vai. Toda hora, é uma coisa que está sempre mudando. Vai depender muito do momento político. Quem está sempre lá são as pessoas que vivem naquele território, que precisam de um apoio para conseguir. Muitas vezes você vê essas comunidades usando exatamente o mosaico como um canal para serem ouvidas, que era uma coisa que não acontecia normalmente. Às vezes elas não conseguiam se fazer ouvir pelos conselhos gestores de UC, ou por mais que se fizesse no conselho gestor, uma UC só não dava força suficiente para a reivindicação deles. Dentro do mosaico você tem um conjunto. Uma das coisas das entrevistas que eu fiz, que falou muito isso, inclusive também dos gestores de unidade, é essa força que eles ganhavam de fazer as manifestações e moções em conjunto. Porque não era mais um só falando, você já tinha vários. O coletivo traz força, muita força. E isso é uma coisa que tem que ser utilizada. Inclusive, respondendo a outra pergunta que foi feita anteriormente pelo colega da Imaflora, caso que o Clinton pode até explicar melhor depois, mas o Mosaico Central Fluminense conseguiu impedir a implantação de uma hidrovia da Petrobras, que iria servir ao Comperj, passando pelo meio da APA Guapimirim, contrariando uma condicionante de licença que eles queriam, porque queriam colocar de qualquer jeito. E a movimentação do Mosaico Central Fluminense foi fundamental para impedir que isso acontecesse. Porque foi uma coisa que veio com muita força de sair atropelando todas as UCs e a força do pessoal fez uma diferença bem grande. Agora eu lembrei também de uma outra coisa muito bacana relacionada a grandes empreendimentos. Exatamente. Lá no Mosaico da Bocaina também a gente tinha a questão do terminal lá da Petrobras. E a gente conseguiu criar dentro do mosaico o que a gente chamou lá na época de Observatório do Pré-Sal, né? Que buscava justamente pensar, né? Lá está entre Rio e São Paulo, aquela região lá da Petrobras, um monte de empreendimento. E o mosaico tinha uma crítica muito grande, né? Que não é a exclusividade dos mosaicos, mas que cada empreendimento tinha o seu estudo avaliado de maneira individual. E que se não se pensava na questão dos impactos acumulados ao longo do território, não se pensava nessas inter-relações. Então o mosaico criou uma outra estrutura, uma macroestrutura inspirada um pouco nos comitês de bacias, que era esse observatório do pré-sal, e que ele buscava olhar para o território do mosaico, identificar obras diretas e indiretamente ligadas com essa questão da expansão do petróleo, desde estrada ao terminal, a novos portos, e pensar e se posicionar sobre isso e trazer técnicos sobre isso. E conseguimos também segurar alguns empreendimentos, também infelizmente depois das ondas foi levada pela maré, mas também foi uma experiência que, enquanto conseguiu se manter no território, foi bastante interessante nesse sentido de pensar o território de uma maneira mais ampla, se posicionar politicamente e conseguir reverter até algumas decisões que já estavam tomadas. Bom, mas para encerrando já, é isso. O mosaico que quiser avaliar, né, se autoavaliar, esse protocolo está disponível, é uma publicação da WWF com MMA, então ele é fácil de fazer download e tudo mais. Quem não tem ainda nenhum instrumento de monitoramento próprio pode utilizar, ou até pode pegar como inspiração e, se quiser, mudar os indicadores para alguma coisa mais diretamente ligada ao território, porque é um protocolo feito para todos os mosaicos, do Brasil todo. Então algumas coisas realmente são muito genéricas. Vão ter algumas coisas que não vão se aplicar àquele mosaico especificamente, né? Mas serve de base, e para quem não tem um instrumento, está querendo desenvolver algum, eu acho que é uma fonte interessante, assim. E eu gosto desse critério, que você tem os conselheiros avaliando como o mosaico está indo, porque ajuda até a guiar depois, na hora de você mudar um planejamento ou fazer um planejamento, onde que as pessoas querem chegar e a melhor forma de chegar nisso daí. Marcelo do Mosaico Carioca, ele vai falar rapidinho também de uma outra história que nasceu no mosaico e hoje cresceu, quase que engoliu o mosaico de tanto que cresceu, mas que nasceu lá no mosaico, que também é voltada à questão do turismo, que é a Trilha Transcarioca. E aí depois a Andréia vai falar rapidinho sobre o estudo dela também. Aí a gente tem que...
Muito rápido. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, sou da Secretaria, extinta, infelizmente, Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Porque é o rebaixada, né, hoje, porque infelizmente o município, a cidade do Rio, que sediou 2 grandes eventos, né, ambientais, a Eco 92 e o Rio Mais 20, hoje a gente não tem mais uma Secretaria de Meio Ambiente, nós fomos rebaixados para a Série B, virou uma subsecretaria. Foram feitas algumas fusões de secretarias e deu uma enfraquecida na questão ambiental lá do município, que já não era também tão elevada assim. Tanto que o representante da prefeitura hoje aqui só tem eu e mais 2 pessoas vindos com próprios recursos, não conseguimos apoio nenhum. Aí o Mosaico Carioca, acho que é o mais diferentão de todos, que é encravado na área urbana, né? É um mosaico que talvez em área seja o menor, mas não talvez em número de unidades, mas são unidades pequenas, né? E muitas delas ainda não estão na portaria, porque foram criadas outras unidades. Eu sou gestor de 2 até, uma que todo mundo conhece, que é o Pão de Açúcar, é um monumento natural, e uma outra um outro parque, que é um parque que é o Paisagem Carioca, que quem foi ao Rio conhece a Praia Vermelha, à esquerda é um monumento natural, o Pão de Açúcar, e à direita o Parque Paisagem Carioca, que já era uma sobreposição de outras unidades, a APA, a Paru, acho que ninguém conhece, é uma categoria que só tem no Rio de Janeiro, isso é um alienígena, está fora do SNUC, mas tudo bem. E então a gente tem o mosaico, como ele falou, um mosaico com outros tipos de conflitos, né? Diferente, que é o lance da especulação imobiliária muito forte. Hoje a gente tem milícia atuando e a gente não está conseguindo, assim, uma força muito grande de resistência, né? Infelizmente por instabilidade também política, porque essa mudança de gestão, de gestores, está acontecendo em todos os níveis, na prefeitura, principalmente, no estado também. Então a gente está tendo até menos engajamento hoje de gestores, né, de unidade de conservação, porque muda toda hora e tem gente que não sabe nem da área ambiental o que é mosaico. Surpreendente isso dentro do órgão ambiental, principalmente na prefeitura. Eles têm dificuldade até de articular dentro da prefeitura, de comunicar com os órgãos. E a cidade, né, como uma capital, cidade do Rio de Janeiro, tem outros atores, né, de órgãos públicos, tanto do município e de outras esferas, que a gente não se conversa, tem essa dificuldade. Ele, lembrando muito bem, a gente ainda é o único mosaico hoje que ainda sobrevive com a emenda parlamentar, né? Só lembrar que quem articulou isso tudo, ele dá um nome, que é o Rogério Rocco, acho que muitos de vocês conhecem, é um analista do MMA na época, e depois passou para o ICMBio, ou para o ICMBio, né? Ele que articulou junto com os políticos e viabilizou essas emendas parlamentares que a gente sobrevive hoje. No primeiro ano foi muito bom, porque a gente conseguiu gerir esses recursos ao longo de um determinado período, ao longo não do ano vigente, mas ao longo de 12 meses, então a gente contratou secretário executivo, tinha pessoas pensando no mosaico diariamente, e depois de determinado ano, acho que do segundo ano em diante, né, como a gestão desse recurso é feita pelo ICMBio, porque pelo menos o deputado Alessandro Molon, que vamos dizer é o nosso padrinho, ele só destina sempre para o ICMBio fazer a gestão. No caso também do Bocaina, o deputado era para o ICMBio, né? Só para todos, na verdade, até porque a gente colocou isso também como uma estratégia de forçar o órgão a se mexer, a se posicionar, né? Primeiro porque era mais fácil você convencer um deputado a destinar dinheiro público para um órgão público que ele sabe que minimamente vai ter mais, ou deveria, né? Ter mais transparência e um melhor uso do recurso do que às vezes para uma sociedade civil ou para a ONG, mas também foi uma decisão muito política dos mosaicos de saber que o ICMBio, recebendo recurso de um outro ente público que nem tinha relação com a área ambiental direta, ia causar uma provocação no próprio órgão para que ele começasse a parar de fingir que não enxergava os mosaicos, porque estava naquele momento em que o órgão fingia que os mosaicos não estavam muito ali. Então isso também foi uma coisa estratégica que gerou um bom resultado aí. Depois, quem geriu o recurso era o ICMBio, né? E durante um período de 12 meses. Aí depois, por alguma... depois eles não quiseram mais gerir por motivos administrativos, alguma limitação administrativa, a gente teria que gastar esse recurso durante o ano vigente, que a gente recebia a emenda, e às vezes a emenda vinha muito próximo ao final do ano. Então, aí um dos problemas é o dinheiro mal gasto, porque a gente tinha que gastar às pressas para não devolver recurso.
Aí esse é uma apesar de ser um dos fatores positivos de a gente ter o recurso, mas a gente não conseguia gastar de forma mais estruturante e de forma mais pensada. Então aí esse aqui é um dos produtos que a gente, entre vários, né? A gente tem a folheteria, graças a esses recursos aqui, depois vocês ficam à vontade para pegar, daqui todas as unidades do mosaico. O projeto que ele falou, da trilha de longo curso, que é o projeto meio que estruturante do Mosaico Carioca, que faz assim, dá maior visibilidade. Os dois projetos são esse e o Corredores Verdes, né? Que é a versão carioca dos corredores, dos corredores ecológicos, né? E a gente fez isso aqui. Isso aqui é feito, toda essa folheteria que foi produzida participativamente, o conselho, todos os atores participando. A gente tem uma participação bacana do conselho. E a gente gerou esses produtos, além de algumas outras coisas, assim, que foi o próprio carro. O carro também foi uma pedra no sapato pra gente, que a gente não conseguiu usar o carro, uma outra história. A gente está tentando correr atrás dessa questão. Tá aí o Pedro, que foi idealizador da trilha Transcarioca. E aí o Mosaico abraçou e transformou num projeto. E vamos lá, rápido, pra gente também não... finalizando, a gente fez algumas outras ações também. Curso de operadores de drone, compramos drone com esse recurso pra gente fazer monitoramento e fiscalização das áreas. Fez algumas ações também, pegando o exemplo do Mosaico Bocaina. Até fico triste de o Bocaina não estar aqui. Foi uma grande fonte inspiradora de aprendizado para mim pessoalmente, porque eles eram bastante atuantes, como é também o Central Fluminense. E a gente também fez um encontro porque tem conflito lá com agricultores em áreas de unidade de conservação. Então na área do Parque do Mendanha, do Pedra Branca, tem agricultores fazendo agricultura familiar. E tinha também um conflito, a gente fez um encontro para distender um pouco esse relacionamento. Então, algumas das coisas do Mosaico. Agora a gente está um pouco enfraquecido, vamos dizer assim, por essa instabilidade política que está, acho que atacando todo mundo, porque a gente está tendo pouca adesão de alguns gestores e o Mosaico, a gente está passando por um processo agora de reformulação. E obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Marcelo. Acho que um outro diferencial do Mosaico também é isso, né? Acho que é o único mosaico que é não só carregado sozinho, mas carregado principalmente por um município. Então, é um mosaico urbano, um mosaico talvez o menor de área e um mosaico inusitado, porque quem puxa o mosaico é o município. Então, eu queria convidar a Andréia para falar um pouco também sobre um estudo recente que ela fez, que eu vou deixar ela falar para não falar errado. Boa noite, meu nome é Andréa Pelim, atualmente eu trabalho no IP, mas recentemente, agora em abril desse ano, eu finalizei meu mestrado aqui no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. E o objetivo principal da minha dissertação foi elaborar um método que fosse aplicado a um conjunto de áreas protegidas e que ajudasse a definir um território mais adequado para o mosaico fosse ser reconhecido. Então a minha dissertação de mestrado foi composta por 2 etapas. Na primeira etapa eu realizei um diagnóstico da atual situação dos mosaicos que existem atualmente no Brasil, os principais desafios que esses mosaicos enfrentaram para efetuar o seu reconhecimento e os principais desafios que eles enfrentam hoje em dia na sua gestão. Então, ao elaborar esse método, aplicado às áreas protegidas, eu tive a principal intenção de ajudar esses novos mosaicos a minimizar esses desafios e essas dificuldades. O meu método, então, ele é composto, o método que eu proponho, ele é composto por 6 âmbitos principais, então, desde a operacionalidade logística do mosaico, a gestão das áreas protegidas, a identidade territorial dessas áreas, e cada âmbito desses foi dividido em variáveis que representam as situações que são vistas nessas áreas protegidas. A essas variáveis foram atribuídos valores, e somando esses valores, ele indica o potencial desse território para o reconhecimento do mosaico. Então, a partir da aplicação desse método, vai ser possível decidir se é mais indicado você reconhecer um mosaico a partir dessas áreas, se reconhecer mais um mosaico. Se em um primeiro momento é mais indicado você
excluir algumas áreas para resolverem alguns problemas internos dela, para depois elas serem incorporadas ao território desse mosaico. E ele pode ser usado tanto para instituições, né, para embasar essa proposta de reconhecimento do mosaico que vai ser encaminhada aos órgãos, quanto a esses próprios órgãos gestores, como estudo para análise técnica desse território. Aqui falando rapidamente, né, se alguém tiver interesse em ver com mais detalhes esse trabalho, está disponível no site da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada pela oportunidade. Legal, agora que você falou, me veio uma outra memória aí lá do mosaico, que a gente teve uma grande crise, mas porque a gente tinha que produzir um mapa do mosaico. E qual que era o mapa, o limite do mosaico. E depois de muito quebrar a cabeça com questões técnicas consigo, a gente se ligou que a melhor saída era uma licença poética. Então a gente nunca teve um mapa do limite do mosaico, a gente tinha um mapa do território de atuação do mosaico bocaina. Né? A gente usou, claro, uma base científica, a gente pegou os limites das unidades de conservação, pegou os limites que o SNUC previa como zona de amortecimento, e a partir disso foi desenhando o buffer do mosaico, mas tinha sempre uma crise que o mosaico não conseguia apresentar um mapa, e a partir desse mapa, que era o mapa do território de influência do mosaico bocaina, acabou que esse mapa foi aceito tanto pelas comunidades quanto pelos órgãos gestores, e isso acabou virando meio que o mapa do mosaico. Então o mosaico também tem muito problema, mas ele também tem um pouco dessa vantagem de ele não estar tão amarrado como algumas outras figuras do SNUC, e ele poder às vezes se valer um pouco dessa sua liberdade de articulação e dessa liberdade poética. Então, pessoal, queria saber se mais alguém quer fazer alguma colocação, que pediram para a gente terminar aqui por volta das 6h30. Vocês já foram muito valentes de ficar aqui com a gente até agora. Eu acho que foi muito interessante a gente poder ouvir um pouco dos diferentes mosaicos. Espero que tenha inspirado um pouco os mosaicos que estão aí querendo ou em formatação ou que não estão tão ativos, né? Como o Décio já deixou o contato aqui, a Remap está aí para ajudar. A gente também sabe que tem problemas, mas a nossa proposta é que a rede também se ajude, que cada vez mais os mosaicos se ajudem. Né? Já tem muita coisa bacana feita entre os mosaicos, e se a gente se ajudar entre a gente, já tem muito que a gente consegue avançar, muito que a gente consegue trocar, que não necessariamente precisa ficar esperando chegar a $1 milhão e um presidente que tenha vontade para colocar os mosaicos no território. Né? Então é isso. Se ninguém mais quer se colocar... Opa! Tem vários. E depois aqui também tem o material sobre os mosaicos. Uma pergunta simples, por favor, Sérgio Beck. Qual a distância de limite para que uma UC seja considerada dentro de um mosaico? Na verdade, não existe isso previsto. Alguém me corrija se eu falar uma besteira, mas não existe isso previsto na lei. Né? O mosaico, quando ele vai ser criado, né, a lei diz um conjunto de unidades próximas ou sobrepostas. Agora, próxima, na Amazônia é uma coisa, na Mata Atlântica é outra. Então é muito mais uma questão de articulação daquelas unidades do território. Né? A questão daquele nosso mapa a gente fez já nas unidades que já estavam usando a zona de amortecimento só para ligar, porque a gente tem uma unidade aqui, muitas vezes a unidade lá e no meio é uma cidade, alguma coisa, mas não deixa de ser a zona de influência do mosaico. Mas não há limite. Se por alguma razão o mosaico lá da Mata Atlântica achar que faz sentido ele se associar à comunidade na Amazônia, eles podem, tecnicamente, pelo menos, propor uma criação de um mosaico assim. Não há na lei nenhuma coisa que fala que as unidades têm que estar no máximo 100 quilômetros. Não existe isso. Certo? Desce. Então, mais alguém? Eu lembro que no último congresso, né, lá em Curitiba, a gente, primeiro parabenizar que a gente conseguiu aprovar a moção aí, legal. A mais votada, parabéns a todos nós, isso aí. Eu lembro que a gente não aprovou, deu uma brigalhada no último congresso, e aí... o atual cenário, então, hoje é favorável dentro do... Então eu queria que, como você é do ICMBio, que desse esse panorama geral. Então, confundi. Quem é do ICMBio aqui pode dar um panorama sobre essa questão agora de como está sendo visto de mosaicos hoje? Vai voltar aquele setor? Eu escutei ontem não, no primeiro dia aqui na reunião, alguém comentou sobre isso. Teria essa possibilidade? Como é que está? Eu acho que ninguém vai querer falar sobre isso aqui, porque infelizmente não tem ninguém aqui que possa falar, mas o que a gente percebe é que
assim, há um momento muito mais aberto, há uma abertura muito maior, há uma disposição a conversar, né? A bem da verdade, a gente ainda quer ver que essa disposição a conversar, essa abertura ao diálogo se concretizar em mais ações. Mas já sem dúvida alguma, né, há uma sinalização muito mais positiva, uma abertura ao diálogo e ao trabalho em parceria do que aquela época que a gente estava na imobilidade e na falta de diálogo. Exatamente, a criação do Mosaico Jalapão, a questão do Veadeiros está em contato direto lá, tem várias reuniões sendo feitas, tudo aponta que ele também vai sair. Então, claro, há muito a avançar no governo com essa questão dos mosaicos, principalmente questão de ter pontos focais claros, políticas mais claras para os mosaicos dentro dos órgãos gestores, mas a gente está num momento de uma agenda positiva e que é isso, acho que tanto os órgãos quanto os mosaicos têm que esquecer um pouco as coisas que não andaram muito bem e aproveitar esse momento da agenda positiva e tentar se unir e avançar nessa agenda, porque é sempre assim, esse país tem idas e vindas, certo? Então, muito obrigado a todos e espero que tenham gostado. Ó, o material aqui da trilha, adesivinho, tem bastante aqui.